Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros, vim trazer mais uma aula aí de exatas com Francisco Medeiros para você. O objetivo da aula de hoje, cara, é falar sobre ondas. Ondas caem em vários concursos públicos, inclusive no Enem. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para você, como dividir ondas? O objetivo das ondas, transportar energia e não transportar matéria. Pensa num barco, a onda vai passar lá, a ideia é que haja o transporte de energia, mas não transportar o barco. O barco é matéria. A ideia não é transportar matéria, é apenas transportar energia. Divisão principal aqui para você. Onda pode ser mecânica ou pode ser eletromagnética. Uma coisa importante para você. Me dá um exemplo de onda mecânica. O som. Característica da onda mecânica. Precisa de um meio para se propagar. Seja sólido, seja líquido e seja gasoso. Enquanto eu estou falando aqui, o som, que é uma onda mecânica, está se propagando no ar, meio gasoso. No líquido, animais aquáticos conseguem permitir a passagem de som. E no sólido? No sólido também é possível. Eu posso, por exemplo, causar uma vibração sonora nessa parede, que é um material sólido. Um fenômeno envolvendo o som muito importante. Ele é chamado de difração, cara. Imagina aqui que você tem uma presa, tipo um filme de terror, atrás do muro escondido. Dê um grito lá. Sabe o que acontece? O som ele vai percorrer o muro e vai atingir o ouvido lá do coisa ruim, do bicho ruim. Que na verdade filme de terror é uma coisa que eu não entendo. A vítima sempre corre com uma velocidade muito grande e o monstro mal lá correndo devagar consegue alcançar o ser de velocidade maior. Não entendo muito bem filme de terror. Mas olha só, pensou em som? Fenômeno da difração. O som ele contorna obstáculos. Onda mecânica, vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Exemplo comum está aqui, ó. A luz é um excelente exemplo. As ondas eletromagnéticas, elas não dependem de um meio para se propagar, seja sólido, líquido, gasoso ou no vácuo. A luz atravessa o sólido, uma placa de vidro, atravessa o líquido para iluminar o fundo de uma piscina, atravessa o meio gasoso, a luz está se propagando aqui nessa sala agora, e até o vácuo, pois a luz solar chega até a Terra. Olha só, exemplo muito comum envolvendo ondas eletromagnéticas é a chamada dispersão. Você pensa no prisma, a luz branca atravessa uma placa de prisma e aí forma as 7 cores principais, justamente compreendido pelo arco-íris. Deixa eu te dizer mais alguma coisa. Olha só, quem são as qualidades do som? Primeiro lugar, intensidade. Segundo, altura. E terceiro, o timbre. Primeiro lugar, intensidade. Aumentar a intensidade é aumentar a amplitude do som. Segundo lugar, a altura. É a relação entre o grave e o som agudo. Lembrando que a diferença entre o grave e o agudo é a diferença de frequência. Com relação ao timbre, olha só, violão, guitarra, violino são instrumentos musicais onde cada um possui um timbre diferente, beleza? E olhando para cá, essas duas informações são bastante importantes. Você viu quando a pessoa grita, o som dela é capaz de quebrar uma taça de vidro? O nome desse fenômeno é chamado de ressonância, cara. A ressonância aconteceu até nos Estados Unidos. Muitos dizem que uma ponte em 1940 quebrou justamente pelo fenômeno da ressonância. Agora, dentro do avião não é legal a gente ficar usando aparelho celular. Sabe por quê? Porque a nossa comunicação no celular pode afetar a comunicação do piloto com a torre de pouso. O nome do fenômeno é interferência. Essa informação é bastante importante. Interferência atrapalha. Você usou o celular, você pode atrapalhar o piloto na hora do pouso. E olha só, com relação à equação fundamental da onda, V é igual a lambda vezes F. V é a velocidade da onda, tá? Lambda é o comprimento da onda e F é a sua frequência. Segundo lugar, T é igual a 1 dividido por F. Sabe o que é T? Período de revolução. Imagine uma onda oscilando o tempo inteiro. Subiu, desceu. Vamos a algumas características aqui principais para que eu possa ser objetivo e não cansar tanto assim você. Esses pontos dois superiores aqui são chamados de cristas da onda. São os pontos mais altos da onda. Se você pegar esse ponto máximo e esse ponto máximo, a distância entre eles é o comprimento de onda lambda. Lembra quando eu tinha falado lá de amplitude? Amplitude seria essa medida vertical aqui, ó, a própria altura, entre aspas, dessa onda. Aqui a gente coloca amplitude negativa, que às vezes confunde o candidato, porque amplitude a gente vai do zero até o ponto mais alto dessa onda.
seria super interessante que você ficasse atento à seguinte informação. Sistema Internacional de Medidas, a velocidade tem que ser dada em metros por segundo, o comprimento de onda tem que ser dado em metros e a frequência deve ser dada em hertz. Com relação ao período de revolução, a unidade do Sistema Internacional é segundos. Agora imagine o seguinte, imagine o que acontece lá no estádio de futebol, a famosa ola, quando os torcedores vão levantando a mão para lá e para cá. Pensa o seguinte, imagine que aqui eu coloquei um bonequinho, né? Aqui tem um bonequinho aqui, esquisito, péssimo por sinal. Aqui tem um outro bonequinho, péssimo por sinal. Tá meio esquisito, né? Bem horroroso. Aí aqui você tem um outro boneco e aqui você tem outro boneco. Uma quantidade louca de bonecos. Imagine o comprimento de onda aqui, ó. Essa ideia de período de revolução, eu tenho aqui o ponto máximo da onda, eu vou descer até o ponto mais baixo, que é o vale. Depois eu subo de novo ao ponto mais alto, que é a crista da onda. Comprimento de onda, aqui eu tenho uma volta completa. Agora eu vou ler o exercício para você. Olha só, a questão do Enem que eu vou fazer agora para você. Em viagem de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de, letra A, terem fases opostas, esquece a letra A. Letra B, serem ambas audíveis, esquece isso aí. Letra C, terem intensidades inversas, esquece a ideia de intensidade. Letra D, serem de mesma amplitude, esquece isso. Nos sobrou a letra E, terem frequências próximas. Lembra do que eu falei com você? Pessoa interferência, o aparelho celular pode causar interferência na comunicação do piloto com a torre de controle. Resposta correta do Enem, letra E. Agora olha a próxima questão. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme ilustração. Essa péssima ilustração aqui. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. A velocidade é de 45 km por hora. E aí tudo bem. A seguir o cara diz também e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é o valor mais próximo de letra A 0,3, letra B 0,5, letra C 1,0, letra D 1,9 ou letra E 3,7. Qual vai ser o valor dessa frequência? Primeira coisa que eu queria dizer para você, não tá legal trabalhar com quilômetros por hora não. Se a velocidade está em quilômetros por hora, eu sempre devo dividir por 3,6 para transformar para metros por segundo. Isso porque 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora 3.600 segundos. Multiplicar por 1000 metros e dividir por 3.600 segundos é a mesma coisa que dividir direto por 3,6. 45 dividido por 3,6 é igual a 12,5 metros por segundo. Tudo bem que eu já entendi que eu tenho a velocidade da onda é comprimento de onda lambda vezes a frequência que eu quero achar. Ora, a velocidade eu já sei que é igual a 12,5. O comprimento de onda lambda é que eu ainda não achei. Olha só, aqui você tem o comprimento de onda. Ele diz que são 16 pessoas e que a distância entre cada uma delas é de 80 centímetros. Pensa no seguinte, se tivesse uma pessoa aqui do meu lado, entre essas duas pessoas existe um espaçamento de 80 centímetros. Se tivesse mais uma pessoa aqui, 80 centímetros. Se eu tivéssemos aqui, eu com mais duas pessoas, e fôssemos 3 pessoas, existiriam 2 espaçamentos. Se são 16 pessoas, existem entre as 16, 15 espaçamentos. Então quanto é que vai dar o comprimento de onda lambda? Olha só, são 15 espaçamentos, só que a distância entre cada uma delas
é de 80 centímetros. Não vai esquecer que 80 centímetros, se eu divido esse cara por 100, eu encontrarei 0,8 metros. Ora, 15 vezes 0,8 dá um comprimento de onda total que vale 12 metros. Vou voltar para cá. V igual a lambda vezes F. V é a velocidade da onda, que é de 12,5. Lambda é o comprimento de onda, que vale 12. E a frequência eu quero saber. Evidentemente que eu vou dividir 12,5 por 12. O valor da frequência dá um valor aproximado igual a 1,04 Hz. Se eu não me engano, a alternativa mais próxima disso é a letra C, porque a letra C propunha 1,0 Hz. Então tá aí resolvida a questão do Enem, onde essa formulinha V igual a lambda vezes F, velocidade da onda, é o comprimento de onda lambda, que é essa distância horizontal vezes a frequência. Muito obrigado por assistir o vídeo aí, tá legal? Por favor, curta e compartilha, que vem mais vídeo por aí. Um forte abraço, tchau, tchau. É o que eu tava pensando, essa coisa de falar de som, ondas, acho que daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre eco e reverberação. O cara às vezes fala num lugar, dá um grito lá, oh! Daqui a pouco ele escuta, oh! É o eco. O som vai, reflexão ele volta. Mas quando a mente é muito fechada, é pior. Ele fala, oh! Aí ele escuta, oh, 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 oh! É a reverberação, é a repetição, né? De várias vezes do som. Negócio muito doido. Acho que eu vou falar um pouquinho dessa parada aí. Vamos começar a gravar logo esse negócio que eu tô meio saco cheio. Bora! Bora!